O Sim Eduque Prime, desde 2016, é a maior plataforma de capacitação dos pais educadores no homeschool do Brasil. E este ano nós estamos trazendo algo especial, que é o Core Club. O Core Club é uma plataforma, uma comunidade, uma rede social exclusiva para os assinantes do Sim Eduque Prime. Lá você vai ter acesso a centenas de outras famílias educadoras no Brasil e no mundo e vai poder se comunicar, postar, ajudar e ser ajudado por essas pessoas. Além disso, Gabi e eu estaremos lá também postando conteúdo exclusivo para os nossos assinantes no Sim Eduque Prime. Entre esses conteúdos exclusivos vão estar alguns cursos e já está disponível para vocês. Todo o conteúdo da mentoria Homeschooling Sem Medo, que foi a mentoria que nós oferecemos em 2021. Este conteúdo são dezenas de aulas da mentoria que estão disponíveis para vocês, sem custo adicional na plataforma do Core Club. Então é isso, no Sim Eduque Prime você tem um conteúdo vasto, riquíssimo de palestras, workshops, cursos e também agora acesso a esta rede social exclusiva para os assinantes do Prime. Vem ser Prime, você também. Olá, você está na segunda parte das 7 palestras icônicas sobre a liberdade. E se no primeiro bloco nós tivemos o Mike Donnelly, que representa a liberdade educacional em nível global, agora nós temos nesse segundo bloco o Dr. Alexandre Magno, né, cuja história se confunde um pouco com a história da liberdade educacional no Brasil. Então aproveite e desfrute dessa palestra. Eu quero convidar você que ainda não está na nossa comunidade para tornar-se membro da comunidade Educar para a Liberdade aqui no YouTube. Toda a renda desta comunidade será revertida para a gravação do nosso documentário Educar para a Liberdade e ampliar assim a voz de muitas famílias que entendem a importância da liberdade educacional nos nossos dias. Entre para a nossa comunidade, compartilhe essa live com outras pessoas para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, a esse conhecimento, a essa verdade. Eu conto com você. Aqui é o professor Alexandre Magno, falando diretamente da Bélgica, um especial do Sim Eduque Talks. E hoje eu quero falar para vocês de algo que é fundamental. Quero falar para vocês sobre algumas atitudes estratégicas que devemos ter para defender a liberdade das nossas famílias hoje em dia. Eu estou no apoio às famílias educadoras há 15 anos. Muita coisa aconteceu nesse período. Aprendi muito também. E agora eu quero compartilhar essa minha experiência de vida falando dessas atitudes estratégicas que nós precisamos ter neste momento difícil da história brasileira. A primeira dessas atitudes é o ceticismo político. Atenção para isso. Nós colocamos muita fé na política. Pior ainda, nós acreditamos que da política sairia a salvação. E o que nós percebemos é que a política no Brasil é muito mais parecido com uma reunião de crime organizado do que qualquer espécie de solução coletiva de problemas. Muito menos do que a possibilidade de se fazer alguma espécie de paraíso na Terra. Se vocês perceberem, muitas pessoas nos últimos anos idolatraram a política, colocaram a política como espécie de um deus, políticos como deuses. Então, o primeiro ponto do ceticismo político é não ver a política como salvação, não ver a política como uma solução para os nossos problemas e, mais ainda, não devemos ter fé na política ou nos políticos, mesmo no nível mais básico de todos, ou seja, no nível da pura e simples confiança. Existem políticos de confiança no Brasil? Sim. Para dizer a verdade, são pouquíssimos, mas eles existem. Mas quase todas as pessoas não estão na política pelos motivos certos. Infelizmente, quase todos os servidores públicos, eles abstraem os padrões
morais, abstraem o que é correto apenas para cumprir o que é mandado. Então, essa confiança que nós devemos ter na relação com cada um de nossos irmãos não é algo que devemos partilhar com políticos, com autoridades públicas. Então, a dica básica aqui é sempre desconfie, sempre confira. Algo fundamental no direito é o princípio da legalidade. Somente podem determinar que você faça alguma coisa em razão de lei. Muitas das vezes, resolvem exigir que você faça alguma coisa sem haver lei nenhuma. Então, o primeiro ponto é conferir se essa ordem está realmente baseada numa lei. Se não estiver, essa ordem é ilegal e ela deve ser desobedecida. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui que aconteceu numa cidade do interior de Minas, daquelas de 5, 10 mil habitantes, em que o prefeito mandou colocar um folheto debaixo das portas de todas as casas, dizendo assim: olha, de acordo com a portaria municipal número tal, todos os habitantes da cidade devem abrir as portas para os agentes comunitários de saúde para ver a questão tal de saúde, não é o caso. Bem, portaria não é lei, não pode criar obrigações. Pior ainda, a portaria municipal estava querendo excepcionar a própria Constituição Federal, que deixa bem claro que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Da mesma forma, em vários estados, as escolas pedem comprovante de matrícula para fazer a transferência, ou seja, você tem que demonstrar que já está com a criança matriculada em outra escola para fazer a transferência. Mas, em vários estados também, apesar desse pedido, não há nenhuma determinação legal para que se tenha esse tipo de exigência. Então, sempre desconfie, sempre confira. Lembrem-se, agentes públicos exigirem para vocês qualquer coisa sem base na lei é crime de abuso de autoridade. Então, esse é o ceticismo político. Segundo ponto muito importante é a alienação seletiva. Como assim? Não devemos ficar sempre bem informados, sempre saber o que está acontecendo. Não devemos estar sempre antenados com as últimas notícias. Bem, a resposta, sinceramente, é não. Quando você vê o noticiário, você percebe uma multidão de irrelevâncias. Por que o artista tal fez tal coisa? De um furacão que aconteceu na China, uma enchente nos Estados Unidos e por aí vai. Quase nada que está no noticiário faz alguma diferença para a nossa vida. E o que pode fazer alguma diferença, o que é relevante, quase sempre está escondido em um manto de manipulação. Lembre-se, a imprensa no Brasil não tem a função de transmitir informações, de informar as pessoas. A imprensa no Brasil tem a função de fabricar consensos. Tem a função de mover a opinião pública. Então, ao invés de ficar preocupado com o noticiário, vá ler algum livro para os seus filhos, desculpem, vá ler alguma literatura clássica, vá orar, rezar, qualquer coisa útil e engrandecedor. Porque o objetivo do noticiário é nos emburrecer, nos fazer perder a noção do que é principal, do que é acessório, do que é relevante, do que é irrelevante. E pior ainda, o objetivo é manipular a nossa mente para que a gente comece a pensar de determinada maneira. Aliás, há outro muito forte desde a pandemia. O objetivo é nos deixar com bastante medo. Medo
tudo que pode acontecer. E pessoas com medo sempre estão prontas a pedir um tirano. Sempre são capazes de vender a própria alma em busca de um pouquinho de segurança. Vão perder a liberdade e não vão conseguir segurança alguma. A estratégia da alienação seletiva, ela diz respeito também à questão dos nossos filhos. Percebam, a barragem moral que sustentava o nosso país já se rompeu. Está completamente destruída. Rios de excrementos estão por nossas ruas. As nossas crianças estão tendo acesso, tanto presencialmente quanto online, ao pior tipo de influência possível. Então, mais do que nunca, nós precisamos saber aliená-las. Aliená-las de tudo o que é ruim, de más companhias, de más conteúdos, de más músicas, de maus livros. E, inclusive, nós precisamos saber que a formação da personalidade passa não apenas pela nossa casa, mas por todas as outras pessoas que as nossas crianças convivem. E que uma das coisas mais importantes que podemos fazer pela educação dos nossos filhos é poder selecionar as pessoas com as quais eles vão conviver. Não queiramos que nossos filhos recebam os mesmos valores que as crianças brasileiras, em média, estão recebendo. Nós podemos fazer muito mais por eles. Então, essa foi a alienação seletiva. A terceira atitude estratégica é a desinstitucionalização. É uma piada de mau gosto dizer que as instituições estão funcionando no Brasil. Bem, elas funcionam, mas funcionam para objetivos que não têm mas nada a ver com seus objetivos oficiais. A gente sabe, o sistema escolar não tem, na verdade, a função de educar. Às vezes até educa, mas tem várias outras funções mais relevantes, como, por exemplo, prover emprego a milhões de pessoas, transmitir determinados valores, determinadas doutrinas e, sejamos sinceros, dar um tempo para os pais poderem trabalhar e cuidar da vida deles. Se educa ou não, poucas pessoas se importam com isso. A nossa polícia quase não tem mais interesse em investigar. A polícia hoje só investiga em casos extremos ou selecionados, digamos. O sistema hospitalar, o sistema de saúde, está muito mais preocupado em empurrar para nós exames, remédios, do que com a nossa própria saúde. Então, é de uma ingenuidade atroz não só acreditar nas instituições no Brasil, mas acreditar que essas instituições podem ser reformadas, redimidas de alguma maneira. Não. Essas instituições, elas estão além de qualquer redenção. Nós precisamos fazer algo diferente. Não é reformar as instituições, não é se rebelar contra as instituições. Isso é bobagem. Nós precisamos nos desinstitucionalizar. Ou seja, sair cada vez mais das instituições. E poder cada vez mais criar nossas próprias instituições, nossas próprias comunidades. Na educação, por exemplo, a forma mais desinstitucionalizada é a educação domiciliar. Por que vocês acham que há tanta resistência contra a educação domiciliar? Pelo simples motivo de que ela é a educação mais privada que existe.
a educação mais alheia a qualquer tipo de controle ideológico, corporativo ou estatal. Isso deixa algumas pessoas enfurecidas. A segunda opção de educação mais desinstitucionalizada são as pequenas escolas particulares, pequenas mesmo, com no máximo poucas centenas de alunos, em que os diretores conhecem bem cada um dos alunos. Essas pequenas escolas, elas conseguem manter, boa parte das vezes, uma forte identidade contra influências burocráticas e ideológicas. E quase sempre são escolas com alguma pedagogia alternativa ou escolas confessionais. Então, para quem não se tem chamado a educação domiciliar, a dica aqui de desinstitucionalização são exatamente as pequenas escolas privadas. Se você não tem uma dessas perto de você, considere inclusive abrir uma escola privada, uma pequena escola privada, porque elas estão suficientemente longe do grande sistema educacional. Devemos evitar a todo custo as grandes escolas privadas, que na verdade são apenas máquinas de aprovação para o Enem, que é um exame público, olha só que coisa. E, obviamente, as escolas públicas, que além da má qualidade, estão totalmente capturadas ideologicamente. Então, essa é a desinstitucionalização. A quarta atitude estratégica que nós devemos tomar tem um nome curioso. Chama-se localismo. Bem, conjugado com a nossa fé política, nós tivemos uma fé muito grande em Brasília, de acreditar que as soluções poderiam partir de Brasília. Bem, eu tenho uma novidade para vocês. Nada de bom vai sair de Brasília. Nada de interesse das famílias vai andar em Brasília. Nós podemos esquecer que politicamente aquela cidade existe. Esquecer do governo federal como um palco para as nossas lutas e para as nossas demandas. Não há mais espaço para isso. Isso não significa uma passividade. Na verdade, passividade é ficar olhando para o noticiário, enraivecido, reclamando, sem fazer nada de prático. Sim, podemos fazer muitas coisas, mas muitas coisas em um nível local. É a micropolítica. Onde podemos fazer a grande diferença? Atenção para isso. Nas menores unidades possíveis. E a menor unidade social é exatamente a nossa família. Então, o primeiro passo é um exame de consciência e saber se realmente estamos fortalecendo as nossas almas e protegendo as almas dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Esse é o primeiro ponto. Logo depois da família, tem algo que não é tão óbvio, que são as comunidades de famílias. Essas comunidades de famílias, elas são formadas por famílias que se unem por interesses comuns. Podem ser famílias da comunidade de educação domiciliar, podem ser famílias de uma mesma igreja, podem ser apenas famílias amigas entre si, e se apoiam, se suportam mutuamente. Isso é muito importante. Atenção, pessoal. Hoje em dia, com todas as pressões negativas vindo de todos os lados, somente contar com a nossa família não é suficiente. Lembre-se, eles querem enfraquecer, eles querem destruir as famílias. O que nós devemos fazer é exatamente o contrário. Fortalecer as famílias por meio da união entre elas. E vocês não imaginam a quantidade de famílias que estão isoladas, sem contato umas com as outras, que precisam desesperadamente de um
apoio, de um suporte, às vezes simplesmente de uma boa ideia. Bem, antes de começarmos a fazer qualquer coisa, essas são as 4 atitudes estratégicas fundamentais. Vamos lá. A primeira, vocês devem se lembrar, é o ceticismo político. Não acredite na política ou nos políticos. Segundo, é a alienação seletiva. Aprenda a ficar longe do que é ruim. Terceira, desinstitucionalização. Não acredite nas instituições. Crie suas próprias comunidades. Quarta é o localismo. E o localismo significa atuar na micropolítica, no menor nível possível. Família, grupos de famílias, comunidade, no máximo cidade. Aliás, pessoal, uma mensagem bem importante para vocês. Daqui a algumas semanas, no dia 1º de outubro, nós teremos eleição nacional para o Conselho Tutelar. Em todo o país, novos conselheiros tutelares serão escolhidos para mandatos de 4 anos. Para nós, para as famílias, especialmente para as famílias educadoras, esse é o mais importante, é a eleição mais importante de todas. Então, se informem. Quais são os candidatos da sua cidade? Busquem saber o perfil desses candidatos, quem são os candidatos pró-família. Espalhem os nomes para ver quem indica, quem não indica. Vamos mobilizar. Uma coisa que nós precisamos entender é que esses agentes públicos, os conselheiros tutelares, são os primeiros a chegarem nas famílias, a receberem denúncias contra a educação domiciliar. Então, eles são importantíssimos. E como o voto é facultativo, pouquíssimas pessoas votam. Em alguns lugares, poucas centenas de votos são suficientes para eleger um conselheiro tutelar. Então, lembre-se, 1º de outubro, eleição para o Conselho Tutelar. Existe uma quinta estratégia. Mas aqui não é o lugar ideal para falar isso. Talvez em outra ocasião eu fale para vocês. Eu tenho incluído essa estratégia no meu treinamento para os profissionais pró-família. Estamos agora na 8ª turma de mentoria em direitos dos pais. Está sendo formada a Rede Nacional de Profissionais pró-família. Em breve nós teremos muitas novidades. Esses serviços que esses profissionais treinados por mim poderão prestar a todas as famílias do Brasil, nas áreas de direito, de pedagogia e de psicologia. Então, a mensagem é essa. Sim, há muito o que fazer. Nós podemos fazer. Não precisa contar com os políticos. Vamos nos organizar. Vamos cuidar uns dos outros. Na verdade, vamos voltar ao básico. Normais uns aos outros. E a partir daí, a gente começa a transformar o nosso país. Então, muito obrigado a todos e contem sempre comigo. Olá, meu nome é Arthur Siquileiro, tenho 12 anos. Moro em Guarujá do Sul, uma cidade de 5.000 habitantes no interior de Santa Catarina. Minha mãe é a minha professora. Eu deixei de frequentar a escola em 2021 e comecei a ser ensinado em casa. Minha mãe percebeu que eu estava muito atrasado nos conteúdos escolares, além de outros problemas. Só que agora minha família está sendo processada. E como minha mãe não me colocou de volta na escola, O Ministério Público pediu que eu fosse retirado da minha casa. Eu não consigo entender como alguém que eu nem conheço e que também não me conhece pode achar que uma instituição
ou outra família seria melhor para mim do que a minha própria? Minha mãe me disse que o ECA defende o melhor interesse das crianças. E ainda falam de socialização. Mas ninguém veio aqui me pedir sobre isso. Pois eu nunca tive amigos na escola e agora eu tenho vários. Eles frequentam minha casa e jogamos muita bola juntos na praça. Eu até sou o capitão do time de futsal. Eu só queria mesmo dizer que sou menino que faz educação domiciliar. Por isso querem tirar dos meus pais e me levar para um lugar com pessoas que nem conheço. Só porque eu não frequento a escola. Eu não quero ser tirado daqui. Eu amo minha família. Eles me cuidam. A minha mãe sempre fez tudo por mim. E eu estou bem. Aqui com a Irene da Bolívia, e ela tem uma mensagem muito importante para os pais, que é exatamente a cosmovisão que eu entendo sobre liberdade, a importância da liberdade educacional. Fala, Irene, isso que você acabou de falar com a gente. Claro que sí. Bueno, mi nombre es María Irene Esquilachi Sandoval, soy directora para América Latina de la Red de Transformación Global y del Concilio Global de Naciones. Nosotros nos dedicamos a entender cuáles son los factores más importantes que pueden producir prosperidad, justicia y libertad a las naciones. Creemos firmemente que en este momento el campo más importante o la batalla más importante para liberar naciones y maximizar la prosperidad y el bienestar gira en torno a la pregunta: ¿quién le pertenecen los niños? Porque estamos viviendo bajo un régimen, lamentablemente en el mundo, impuesto, que significa que si nosotros no podemos tener la capacidad de identificar de que estamos bajo el modelo espartano griego, como decían los espartanos, quítale el rol a los padres de educar a la próxima generación y puedes hacer el cambio que quieras. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente si no podemos recuperar la jurisdicción de la familia y arrebatársela del Estado para que los padres nuevamente tengan la jurisdicción, la autoridad sobre sus hijos, para educarlos conforme a sus creencias y a sus convicciones, no vamos a poder tener naciones libres, porque no vamos a tener líderes libre pensantes. Mientras que el Estado eduque la mente de nuestros hijos, vamos a seguir cometiendo ese error que tanto nos advirtió Jesucristo cuando le dijeron: es lícito pagar impuestos al César. Y Jesús dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Del César. Entonces Jesús estaba diciendo: no le des al César la imagen de Dios. En otras palabras, no podemos entregarle a nuestros hijos que tienen la imagen de Dios al César. Dale al César lo que es del César, pero no le des al César lo que tiene la imagen de Dios. Tenemos que separar las jurisdicciones y necesitamos empoderar a la familia, porque la familia es el motor económico de la sociedad. Y si la familia no tiene la autoridad para educar a sus hijos, ni tiene libertad financiera, nunca veremos transformación en nuestras naciones. Por eso es que en este tiempo la batalla más importante que podemos pelear es la de la libertad de educación y arrebatarle al Estado una jurisdicción que lamentablemente no le corresponde. Perfeito. Graças. Os filhos não pertencem ao Estado. Que a família venha tomar a liderança dessa luta. Olá, meu nome é André Lima. Eu trabalho na edição de materiais educacionais e também na capacitação de professores, famílias, alunos na abordagem educacional por princípios. E quero falar hoje com vocês a respeito de ser livre para aprender. C.S. Lewis, no livro Peso de Glória, escreve um sermão pregado na capela da universidade que ele ensinava. Esse sermão é intitulado Aprendizado em Tempos de Guerra. Isso porque ele prega na época da Segunda Guerra Mundial. Lewis reflete com seus alunos a respeito do aprendizado naquela época que ele mesmo chamava de uma época em que é difícil concluir qualquer coisa. Vou ler para vocês um trecho desse sermão. A vida intelectual não é o único caminho para Deus, nem mesmo o mais seguro. Mas descobrimos ser um caminho e poderá ainda ser o caminho destinado a nós. É verdade que isso será assim somente enquanto mantivermos o impulso puro e desinteressado. Essa é a grande dificuldade.
Como diz o autor de Teologia Germânica, podemos nos tornar amantes do conhecimento, nosso conhecimento, mais do que da coisa conhecida. Ter prazer não no exercício dos nossos talentos, mas no fato de que são nossos, ou mesmo na reputação que eles nos trazem. Cada sucesso na vida do estudioso aumenta esse perigo. Talvez tenha chegado a hora de cortar o olho direito. Essa é a natureza essencial da vida acadêmica, como a vejo, segue C.S. Lewis. Mas ela possui valores indiretos, que são especialmente válidos na atualidade dele, e eu ouso dizer, também na nossa. Se o mundo todo fosse cristão, segue Lewis, não importaria se o mundo não fosse educado. No entanto, do modo como as coisas são, uma vida cultural existirá fora da igreja, independente se ela existe ou não dentro dela. Ser ignorante e simples agora, mais capaz de enfrentar inimigos em seu próprio campo, seria derrubar as nossas armas e trair nossos irmãos não educados, que não têm sobre Deus nenhuma defesa contra os ataques intelectuais, senão nós. É necessário que haja uma boa filosofia, se não por outra razão, porque a filosofia ruim precisa de uma resposta. O bom intelecto deve trabalhar não apenas contra o bom intelecto do outro lado, mas contra os confusos misticismos pagãos que negam o intelecto completamente. Acima de tudo, talvez, precisamos de um conhecimento íntimo do passado. Não porque o passado tem alguma magia em torno de si, mas porque não podemos estudar o futuro. Ainda assim, necessitamos de algo para contrapor o presente, para nos lembrar de que as pressuposições básicas têm sido muito diferentes em diferentes períodos, e que muito daquilo que parece ser absoluto aos homens de um tempo é modismo temporário. O homem que já viveu em muitos lugares, por meio do estudo da história, tem menos possibilidade de ser enganado pelos erros de seu local de origem. O erudito vive em contextos diferentes e, portanto, tem a percepção mais aguçada a respeito da enxurrada de tolices que jorram da imprensa e dos microfones de seu próprio tempo. Portanto, conclui Lewis, a vida acadêmica é um dever para alguns, e nesse momento parece-me que é um dever de vocês. Ao ler este discurso de Lewis, refleti que hoje estamos de novo em tempos de guerra, e a vida intelectual é um chamado irresistível da liberdade a mim e a você. Não temos uma guerra mundial, mas temos sim, no campo da mente, ataques ora camuflados, ora inescrupulosos. Deixe-me enumerar a você algumas dessas batalhas que tentam nos aprisionar e de quando em quando minam a nossa liberdade. E se ficarmos desatentos, vão minar o nosso direito e nossas oportunidades de conhecer verdadeiramente. A primeira batalha é a batalha da superficialidade. Saber um pouco de tudo, mas não saber de nada profundamente. É quase que um vício de Google e uma alergia à biblioteca. O trabalho de buscar o assunto, a fonte, a ideia, o conceito e a frase parece custoso demais para valer a pena. Além do mais, há uma confusão entre ser profundo e ser prolixo ou excessivamente detalhado. A segunda batalha é a batalha audiovisual. Ver e ouvir são imperativos dessa época. Parece que não é possível aprender se não for relaxante e divertido, se bem que também o pode ser. Ler e pensar são taxadas como atividades muito cansativas. Parece que a compreensão atual é governada pelo visual e que sem usar o sentido da visão da audição, ou até mesmo ambos, não haverá qualquer aprendizado. Entendo que o silêncio e o exercício mental têm sido extremamente barulhentos à nossa geração. Terceira batalha é a batalha do ativismo. Temos a agenda tão cheia que não nos sobra tempo para pensar. Os cursos online dominam a nossa vida. Tenho
visto gente ocupada com um curso após o outro, um vídeo após o outro, horas de entretenimento, mas às vezes até de instrução. E no fim, acabam aprisionados por tanta informação e ideias que são incapazes de avaliar simplesmente porque não têm mais tempo. Acabamos caindo na armadilha da contradição. E a última batalha, não que nós enfrentamos, mas que eu gostaria de enumerar, é o desafio e a batalha do engodo contemporâneo. A doce ilusão de que vivemos numa época superior a todas as outras, cheia da mais refinada revolução e da tecnologia mais bem desenvolvida. Na verdade, estamos vivendo quase que como servos da lei do menor esforço. E ainda temos que lidar com a memória coletiva do Google, a consciência grupal das redes sociais e agora a inteligência compartilhada com máquinas. Diante dessas batalhas, o que nós vamos fazer? Devo dizer para você, o homem, o ser humano, especialmente o cristão, precisa reagir a isso. Está na hora de cultivarmos a ideia de liberdade para vencermos as batalhas de nosso tempo. Não podemos nos conformar com aquilo que nos enreda. Devemos desejar a liberdade. Liberdade de aprender autenticamente por meio da verdade. Sim, há uma verdade e assumir isso é o primeiro passo da liberdade. Noah Webster, um grande erudito do seu tempo, em seu dicionário, edição de 1828, define educação como iluminar o entendimento. Iluminar com a verdade, que é o antídoto da falsificação e da falsidade. A verdade no mundo espalhado por Deus, tanto em seu livro supremo, quanto na criação, e ocasionalmente, por causa da graça comum, na produção cultural do mundo à nossa volta. A liberdade de aprender passa também pelo autogoverno. Educação não é sinônimo de curso ou de certificados. Com isso, não quero dizer que eles não sejam importantes. Mas mais do que isso, educar é um exercício pessoal de autogoverno. Nesse sentido, todos nós seremos livres quando governarmos o nosso processo de aprendizado e de educação. E somos todos livres para desenvolver o autodidatismo, que não é aprender sozinho, mas é obter o controle da sua educação. Na realidade, ninguém aprende sozinho. Pense comigo, você pode ler um livro, mas pode apenas repetir suas ideias, achar até interessante, ficar empolgado, mas a leitura vai passar, o tempo vai passar e você também deixou que esse livro apenas passasse pela sua vida. No entanto, nós podemos aprender com o autor, estabelecendo com ele uma espécie de diálogo, ser confrontado por suas ideias, imaginar o seu mundo, deixar que as emoções do autor tomem conta de nós, entender o que ele pensa, mas sentir a saudade que ele descreve, os temores que o afligem. Comparar as ideias deles com as nossas, ver o que é comum e o que é diferente. Ao ler um livro, você pode convidar Homero, Dante, Shakespeare, Milton, Lewis, Tolkien, Camões e Machado para sentar-se na poltrona da sua sala e conversar com você. Mais do que entender ideias, interagir com elas a ponto de sair da sua zona de conforto. Lutar, crescer, aprender e amadurecer. O que dizer ainda de conversar com o estadista Moisés, o mavioso poeta Davi, o filósofo Salomão, o erudito Esdras, o pesquisador Lucas, o teólogo Paulo, que escreveram textos milenares que de geração em geração movimentam ideias, consolidam a verdade e impulsionam justiça, progresso, organização, desenvolvimento e transformação integral, interior e exterior. Nesse sentido, a vida se torna educação.
Se eu me entrego ao aprendizado enquanto educo, ensino, então me relaciono. Que riqueza, pense comigo, seria conviver numa sociedade de pessoas livres que sentam numa roda para discutir ciência, literatura, história, geografia, arte, sem ter a obrigação positivista da exatidão, mas abertos à expressão artística liberal, do conhecimento enciclopédico que nos traz do Criador para a criação, guiando-nos a produzir aprendizado a partir dos modelos que Ele, o Criador, mesmo já nos ofereceu. Ser livre para aprender é também, em certo sentido, dar liberdade à educação na comunidade em que vivemos. Pais ensinando filhos, avós contando histórias, homens mais experientes pavimentando o caminho que já trilharam para que homens mais novos trilhem o mesmo caminho de maneira mais excelente. Não se engane, isso parece complexo, mas não é. Educação não precisa ficar presa ao papel, ao ofício, ao prédio e nem ao sistema. Ela pode estar no nosso dia a dia. Entenda bem, não é a educação que transforma, mas a liberdade exercida pelo educador, pelo educando e, por consequência, pela própria educação. A liberdade de decidir ser um erudito no caminho da vida vão evidenciar as virtudes que pensar, discutir, ilustrar, decorar e compartilhar a verdade podem produzir enquanto você e eu vivemos nossa vida cotidiana. No dia em que ecoa o raiar da liberdade do nosso país, ouso sonhar com a verdadeira liberdade. Liberdade para uma vida de significado, que não é enganada por ilusões materialistas, fugazes, que não se vende a modismos ideológicos, que não se entrega ao mercadejar de vantagens pessoais. Uma vida que vale a pena porque é permeada pela verdade. Verdade que é conteúdo da educação feita a partir de indivíduos que livremente decidem aprender e ensinar. E a beleza deste sonho é que não depende de instituições ou autoridades. Ele depende de você. Convido a você, neste dia 7 de setembro, a bradar a liberdade da educação verdadeira. E pela verdade, para você, para os seus, e muito mais seriamente, para a próxima geração. Convido você, neste dia 7 de setembro, a bradar a liberdade da educação verdadeira e pela verdade, para você, para os seus e para a sua próxima geração. Faça uma lista de livros, comece grupo de estudos, reúna-se com amigos para ler em voz alta, escreva artigos, compartilhe ideias, dramatize grandes peças, inspire outros, aqueles que estão perto de você, a conhecer. Eu encerro aqui com as palavras de Samuel Adams, um dos pais da nação americana. E ele disse: um povo virtuoso não pode ser subjugado e nunca será escravizado. No entanto, se este povo esquecer da virtude, perder a virtude e trocá-la por vícios, nem saberá que sua liberdade se esvaiu. Você acabou de assistir a palestra Liberdade para Aprender com André Lima, né? Na nossa comunidade, Educar para a Liberdade, não sei se você já se tornou membro, se não se tornou, aproveite, entre agora para a nossa comunidade. Eu quero dizer que essas primeiras pessoas que entrarem até dia 14 vão ter o seu nome nos créditos do documentário, então é muito importante que você entre até dia 14, hein, para ter o seu nome aí escrito na história. Eu acredito que muitas histórias só existem porque foram contadas, por isso que nós estamos aí nessa empreitada de contar a nossa própria história. E nessa comunidade do Educar para a Liberdade, nós vamos tratar muito desse assunto, autodidatismo, que eu considero uma liberdade essencial, fundamental, que todo ser humano deve ter acesso, né? Ter acesso ao conhecimento e ter essa liberdade para se autoconhecer, para conhecer a si mesmo e para prosseguir também nos seus estudos, né? Aprender
a forma como ele aprende. Isso é libertador, tá? E eu convido você a participar dessa comunidade, onde você vai ter acesso a conteúdos também bem bacanas com relação ao autodidatismo. Entre, junte-se a nós nessa missão de ampliar a nossa voz a mais pessoas, a mais famílias que precisam desse conhecimento e dessa verdade. Eu conto com você. Até a próxima. Então eu tô aqui agora do lado da Jeame, e a Jeame é uma mãe homeschooler, ela vai contar pra gente a experiência dela com o Cimeduc Prime. Jeame, conta pra gente um pouco, então, primeiro sobre a sua família, quantos filhos você tem, quanto tempo que você faz homeschooling? Então, somos a família homeschooler há 8 anos, temos 3 filhos, um de 10, um de 7 e um de 7 meses. E desde o início, antes mesmo de termos filhos, já tínhamos essa definição entre nós que seríamos uma família homeschooler. Então, desde o início, meus filhos já foi intencional, né? Mas apesar de muito inexperiente, porque na época era algo novo, foi algo assim que jamais faríamos diferente. E como é que o Prime, o Cimeduc Prime, ajudou você na sua caminhada? Pronto, então quando eu era ali muito amadora ainda, né, no início dessa caminhada homeschooler, o Cimeduc Prime veio para dar esse suporte, né, desmistificar, tirar alguns medos, alguns receios, né, esclarecer a respeito, né, de como funcionar, de como planejar o homeschooler, né, de como registrar, inclusive, tudo que fazemos. Então, assim, é um suporte, a gente se sente, assim, andando com outras pessoas, né, pessoas que já caminharam antes de nós, mais experientes, e que vêm estar junto conosco para nos auxiliar mesmo nessa caminhada. Muito rico, uma plataforma que a gente encontra, assim, um leque, né, de tutores, vamos dizer assim, né, a respeito de muitos temas que abrangem o homeschooling. E, assim, é excelente plataforma. Bom, o que você diria para quem está começando o homeschooling agora? Que é uma longa caminhada, onde nós precisaremos estar comprometidos, né, com os nossos filhos, dispostos a nos doar mesmo. E também a crescer em aprendizado, né? De fato, o homeschooling é um chamado a gente crescer em conhecimento, em aprender mesmo novas coisas, né? Então, eu acho que estar com os ouvidos sensíveis a Deus e corações disponíveis, né, a servir nossos filhos, a fazê-los crescer. E a plataforma Prime vem como um suporte, assim, muito completo, né, para as famílias que têm interesse inicial no homeschooling e as que já fazem também para se renovar em alguns temas. Então é isso. Jeame, muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento. Muito obrigada, Wesley. Olá, queridos, estamos chegando aqui ao final, né, dessas 7 palestras e temos um convidado muito especial que eu vou apresentar para vocês, que é o Dr. Nicholas Ellis. Bom dia, Dr. Nicholas. Bom dia, Gala, tudo bom? Tudo jóia, um bom tempo que a gente não se vê, né? Desde a Conferência de Educação Clássica no Congresso Nacional, gente, que nós realizamos lá em Brasília. E também o último Cineduc Talks que o senhor participou foi em 2020. Eu estava aqui recorrendo às nossas notas, foi 2020, e de lá para cá tem muitas atualizações. Eu quero apresentar a vocês o Dr. Nicholas Ellis, que ele é CEO da Aspen International, atua no alinhamento estratégico e eficácia operacional a organizações focadas na educação e com uma mentalidade global. Além de ser acadêmico e um líder estratégico, tem fundado e liderado várias organizações na América do Norte, Brasil, África e Europa. Como CEO da Aspen International, serve as comunidades de fé através do ensino cristocêntrico em vários formatos: homeschooling, escolas clássicas e educação superior. Gente, então a gente tem muita coisa para falar, mas vamos falar num curto tempo, porque temos aqui 20 minutos, um desafio, né? Apresentar tanta coisa em 20 minutos. Doutor Nicholas, seja bem-vindo novamente. E aqui, diante do que a gente apresentou aqui da Aspen International, eu queria que o senhor dissesse que frentes hoje a Aspen International tem no Brasil
que reforçam essa liberdade educacional? Ótimo. É um grande prazer estar aqui no Brasil trabalhando. De fato, nós começamos, minha família, nós começamos o homeschooling em 1995, chegando aqui no Roraima, moramos lá no norte mesmo, e meus pais tomaram a decisão de não mandar a gente embora, os filhos embora para o boarding school e para ensinar em casa. Então, eles levaram um monte de livros para o norte, lá para o Roraima, montaram uma biblioteca bem grande dos livros clássicos, e minha mãe falou para mim, você vai passar sua adolescência ou lendo os grandes livros ou pescando tucunaré. E foi assim mesmo que eu passei minha adolescência. Então, já tivemos muito interesse na educação clássica. E quando eu saí do Brasil, eu fui estudar linguística e livros clássicos e letras. Terminei na Universidade de Oxford, fiz mestrado, o PhD, também no posto no Cambridge. E aí minha mãe ligou. Aqui é sempre perigoso, né? Se você conhece o Diane Ellis, você sabe. Quando ela liga, filho, você sabe que já é perigoso. E começamos a pensar em como investir mais na educação cristocêntrica no Brasil. Eu estava, naquela época, ensinando na Faculdade Teológica do Oxford, no Wycliffe Hall, ensinando grego, letras e teologia. E pensamos quais são as necessidades principais do país. Claro que nós precisamos de mais recursos. Então, essa questão de livros, currículo, e tem tanta coisa nos Estados Unidos, porque estamos fazendo homeschooling, educação clássica, desde que o 1980, mas não tinha muita coisa aqui. Então, a primeira coisa que fizemos é lançamos o Classical Press, que é uma editora dedicado aos editando livros clássicos, os grandes livros, ambos currículo para utilizar na família, no homeschooling, escolas clássicas, e também cada vez mais os grandes livros. Estamos trabalhando agora no Santo Atanasius, a encarnação da palavra, um grande livro sobre a Trindade. É biglota, então tem grego e tem português. E são os livros... Vai ser bilíngue, né? Nossa! Então, olhando quais são os recursos que precisamos para investir na transferência da grande tradição intelectual cristã que temos. Mas também começamos a ver que não tinha muitas escolas, e também a questão do homeschooling era difícil aqui. Então, lançamos o homeschool.com.br como um site de apoio e vimos que precisávamos investir nas comunidades. Não queríamos só vender livros, vender produto, queríamos apoiar comunidades, porque nós temos uma convicção muito forte que está na comunidade da fé, onde a transformação intelectual e espiritual acontece, né? Então, essa visão encarnacional de famílias da fé investindo nas crianças, essa questão de governança é muito importante para nós. A governança da alma, da vida das crianças começa na casa, com os pais. Muito, muito importante para nós. Então, por isso lançamos o Classical Conversations, que é basicamente educação cristã em comunidades, em vez de ficar sozinha tentando ensinar os seus filhos, criando um modelo de educação em comunidade. E também estamos lançando em várias escolas clássicas, porque se os pais, nas suas decisões, falam para governar nossas famílias, nós precisamos formar alguma coisa mais estruturada, uma escola de 3 dias por semana, alguma coisa assim. Ótimo, vamos ajudar. Mas o ponto principal é que a liberdade e a governança fiquem com os pais, que são as educadoras principais dos seus filhos. E, finalmente, depois de lançar
o Classical Press, a nossa editora, Classical Conversations, que são comunidade de educação cristã, várias escolas. Também lançamos os Christian Halls. E o Christian Hall é basicamente o estilo de educação superior que encontramos no Oxford e Cambridge. Eu lembro muito bem, no primeiro momento que eu estava andando na rua do Oxford, procurando a universidade. Primeiro dia que eu estive lá, e falei para uma velhinha, senhora, onde está a Universidade de Oxford? Ela falou, a primeira coisa que ela falou é, você é americano? Bem, o que você está estudando? Falei, teologia. Você é evangélica? Sim. Então, talvez no Wycliffe Hall, que é um college onde os tutores de teologia se agregam para dar tutoria na teologia. Então, nós estamos basicamente montando o mesmo sistema. Nós temos vários parceiros universitários, evangélicos, que estão investindo na educação cristocêntrica. Temos quase 400 cursos de teologia, aviação, negócios, MBAs, mas nós lançamos esses cursos em comunidades. E estamos começando aqui no Brasil também, lançando esses polos universitários, essas comunidades de educação marcadas pelos tutores cristocêntricos que vivem naquelas comunidades. Então, isso é o Aspen. A nossa visão do Aspen, que de fato é uma árvore americana, que nós temos lá em Montana e Colorado, que você pode ter milhares de árvores, mas a raiz é um só. Isso é um tipo de árvore, uma espécie de árvore que temos lá. E nossa visão é que, com certeza, nós não somos a raiz, mas que todas as nossas comunidades, com todas as diferenças e todas as coisas interessantes que existem naquelas comunidades, estão baseadas em Cristo. Ele que é a nossa raiz. E nós temos essa mordomia de ajudar, quase como jardineiro no jardim de Deus, andando, cuidando, servindo nossas comunidades, e por isso que nós nos chamamos de Aspen International. Então, isso é uma abordagem do nosso trabalho aqui no Brasil, Carla. Maravilha, eu queria que você falasse também, tem mais novidades chegando, né? Tem a Liga de Debate também, que está sendo muito esperada pelo público, né? Tanto homeschooler como não homeschooler, que é uma novidade no Brasil. Nós não temos grupos de debate no Brasil, né? É bem raro. Muito interessante, porque nós vimos que tinha essa carência de pessoas investindo ambos na visão, na cosmovisão cristã e na vida cívica, a vida pública, e investindo na política, investindo na administração pública. E com certeza nós queremos investir nisso, não tinha uma coisa assim. Então adquirimos um programa chamado NCFCA, que é uma liga de debate muito grande que existe nos Estados Unidos e também na Inglaterra, que são grupos, comunidades aprendendo como entrar na pesquisa pública, debate, coisas assim. Tem até, como que chama, Gabi? Mock trial, que são... Mock trial, que é o júri simulado. Mesmo, as pessoas entendendo como funciona o sistema jurídico. Então, e por isso, por quê? Por que nós investimos nisso? Porque foi uma falta, né? Uma falta na educação cristocêntrica, e nós queremos que nossas famílias investem nas comunidades deles. Se você não está investindo na sua comunidade de um modo pública, cívica, você não está criando aquela comunidade cristocêntrica. E por isso que estamos nesses programas. Eu acho que isso também já responde à minha segunda pergunta aqui. Eu entendo que a prosperidade de uma nação, ela está muito relacionada à formação de líderes pensantes, né? Isso é muito importante. E a gente sabe o quanto a educação, não só brasileira, mas de uma forma muito global, né, decaiu. Isso a gente foca aqui no Brasil, a educação brasileira está decadente, mas nós vemos ao lermos notícias no exterior
parece que há um movimento, um emburrecimento global, né? E essa restauração que a Aspen International está proporcionando, não só para o Brasil, mas para outras nações também, é uma restauração de líderes, de liderança pensante. Então, eu queria saber como que a Aspen International se alia a esse resgate. Você já falou boa parte aqui dessa missão, mas também eu gostaria que você trouxesse mais como que se dá esse resgate de formação de liderança de mentes pensantes. Então, boa pergunta. Como? Porque é um trabalho enorme. Como nós podemos resgatar nossas comunidades? E o interessante, Gaba, eu acho que a resposta é muito simples. A governança da formação intelectual e espiritual fica com os pais. Basicamente isso. No momento que começamos a terceirizar a formação dos nossos filhos, nós estamos dando autoridade, terceirizando essa mordomia para alguém outro, uma outra pessoa. Exato. E aí vira de uma questão de responsabilidade para uma questão de poder. E no momento que tem essa competição para quem que vai ter a oportunidade de formar seus filhos, a mente, o espírito, a alma dos seus filhos, nós estamos perdendo a guerra. É verdade. Então, tudo que a gente faz no Aspen tem essa raiz. Estamos tentando retornar a autogovernança intelectual, de formação, de educação dos filhos para os pais, dentro da comunidade da fé, para o florescimento das nossas comunidades e nossos países. Mas a raiz, a base, o fundamento é isto. E infelizmente, ou felizmente, nós podemos resgatar isto. Mas infelizmente, não é uma questão agora de recursos, dinheiro, logística. Não. É uma questão de coragem moral e espiritual das nossas famílias. Que é um grande desafio. Isso é Porque maravilhoso, né? nós temos e não só questão brasileira, é uma questão mundial. Sim. De famílias falando, não, mas eu vou correr atrás daquele primeiro milhão, eu vou correr atrás da minha carreira, eu vou correr atrás de cada outra coisa que não seja a primeira responsabilidade da formação da nova geração, da próxima geração. E terceirizando isso para outras pessoas, nós temos dado a oportunidade do mundo tomar a governança das nossas famílias. Então, por isso que eu acho que a pergunta-chave desta questão, quem governa a formação das nossas famílias? Se podemos responder essa pergunta, todas as outras coisas começam a melhorar. Mas se estamos aqui, mas nossas escolas são tão ruins, eu não gosto daquela ideologia, mas não tenho nada a fazer. Eu estive nem vou falar o nome da igreja, mas semana passada eu estive numa escola no sul do país, Colégio Batista, falando como um pai que estava desesperado. Assim, seu filho, numa turma de 500 pessoas, 500 outras pessoas de 14 anos, o filho dele tem 14 anos, ele estava desesperado, não sei o que fazer, ele só tem um amigo, ele é batista, mas meu filho é presbiteriano, e ele só tem dois, eles são os únicos na escola, porque todos os outros alunos têm registrado como bissexual. Todos. E ele desesperado, não sabemos o que fazer, ele está sendo puxado para lá e para cá, talvez. Falei, tira ele, meu amor. Tira ele. Você tem escolha. É verdade. Mas
estão pensando, não temos opções, ou mandar para aquela escola pública, ou mandar para esse colégio batista, que 498 são registrados como bissexual. Não temos outra escola. Dá para ver que ele já tem terceirizado a governança do seu filho. Então, é difícil resgatar a liberdade educacional, de pensamento, da vida, da família, se pensamos que temos que terceirizar essa autoridade. Então, começa com essa questão da alma, do espírito. E, então, isso que é o nosso trabalho principal. O resto são ferramentas. Verdade. Inclusive, assim, eu acho que esse é o trabalho que a gente associa ao intelectual, mas que resvala no espiritual. Aliás, não tem como dissociar, né? E nós vemos que quem governa a casa, governa a nação, né? Famílias fortes, famílias onde tem conversão do coração do filho aos pais e dos pais aos filhos, são famílias que vão crescer unidas, fortes e, com certeza, nações mais prósperas, né? Nações mais fortes. O Mike Donnelly, na Expo Homeschooling do ano passado, ele falou que o Brasil, ele vislumbra o Brasil como o segundo maior movimento, né, desse movimento de retorno para casa, dos pais assumindo o protagonismo da educação dos filhos. Eu vejo a Aspen dessa forma também, né, contribuindo para que os pais tenham essa informação, porque isso que você falou agora, desse testemunho desse pai, é uma verdade que muitas casas aqui no Brasil vivem, porque não tem essa informação, não tem a opção. Eu só tenho a opção de colocar nessa escola ou nessa outra escola. Então, a nossa missão hoje aqui é exatamente falar, olha, não, existem outros recursos, existem outros rumos, né, para a educação, para a liberdade educacional. Nicolas, nós estamos aqui caminhando para o fim. Eu sei que você está aí correndo, já vai viajar daqui a pouco, inclusive para a Expo Homeschooling também, né? Eu queria que você deixasse uma palavra ao coração dos pais nesses últimos minutos aqui dessa nossa conversa, como eles podem se engajar e fazer parte desse exército, porque tem muitos pais que estão conhecendo isso agora, nossa, não sabia que existia todo esse leque, esse banquete, é um banquete, né, para a formação dos meus filhos, e não só dos filhos, né, porque os pais também estão retornando aos seus estudos. Isso é muito importante. A gente vai, foca nos filhos, e quando você vê, nossa, também existe um caminho para mim. Né? Eu que sou pai e mãe, posso participar disso juntamente com os meus filhos. Então, eu queria que você dissesse como que esses pais podem se engajar, conhecer mais sobre esses projetos e também fazer a diferença na nossa nação. Ótimo. Olha, eu acho que a primeira coisa é de ir por lá dentro, de entender que você tem um papel muito importante, o papel mais importante na formação dos seus filhos. Você. Pai, se você está ouvindo, você. Não tem nenhuma outra pessoa mais importante na vida dos seus filhos. E agora a questão é, ok, formato. Como? Aonde? Vamos lá. Vamos desenhando, vamos descobrindo, porque estamos vendo que no homeschooling, nas escolas clássicas, nós estamos agora lançando um programa chamado In Company, que são programas de estagiário e residência, onde as pessoas possam entrar com seus pais, trabalhando no trabalho deles, aprendendo como estagiário, ganhando crédito na universidade. Tem um monte de oportunidades de formação, porque agora isso é um depoimento das nossas oportunidades, mas começa aqui e aqui. Se estamos presos em nossa mente, em nossa alma, de pensar a formação só acontece naquele formato de escola pública reconhecido pelo governo, se pensamos assim, não estamos livres, não temos a liberdade. Mas se entendemos que a formação, que isto é que educação é a formação da alma da gente. Então, pensando desta maneira, nós podemos olhar
nossa, aqui na igreja, meu trabalho, aqui em casa, com outras pessoas, com outros pais, nós temos tanta oportunidade de investir na formação dos nossos filhos e nós podemos ajudar com credenciamento, formato, coisas assim, mas isso não resgata a família. Você, pai, você que tem que tomar esse primeiro passo de entender que a responsabilidade da governança é sua. Então, é por isso que estamos, sim, investindo em vários projetos, vários programas para ajudar os pais, mas nunca que você vai ver o Aspen tentar terceirizar, tomar essa responsabilidade dos pais, porque não somos nós que vamos salvar essas famílias, são vocês. Isso que seria a palavra final para mim, que eu começo com todo o nosso trabalho. Então, Gabi, eu agradeço a oportunidade de compartilhar esta visão. Eu agradeço muito a você, a sua família, né, por todo esse legado aí que vocês estão deixando nesse país, né, tão grande, com tantas necessidades. Nós somos muito gratos e que Deus vos faça frutíferos cada vez mais, tá? Obrigado. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, tchau. Chegamos ao final das 7 palestras icônicas sobre a liberdade. Eu quero te agradecer de coração, você que esteve conosco, que compartilhou os nossos links, que nos ajudou, os nossos queridos palestrantes que compartilharam seu conhecimento, né, disponibilizaram o seu tempo também para estar aqui conosco. Eu quero agradecer, nosso muito obrigado. Você que já se tornou membro aqui da nossa comunidade Educar para a Liberdade, lembrando que toda a renda deste projeto será destinada à gravação do documentário. Nós queremos que essa voz da liberdade seja alcançada em mais pessoas, tanto com relação à liberdade legal, jurídica, quanto com relação à liberdade intelectual, à liberdade da mente, à liberdade do aprendizado, né? De aprender a aprender, do autodidatismo. Essa é a nossa missão. E você que já está nos apoiando, está nos ajudando nessa missão, tá? Toda ajuda é válida, toda ajuda conta, contribui para que esse projeto saia do papel. Eu quero ler uma história para vocês, que com certeza vocês conhecem, de autoria de Mayakovsky, que diz o seguinte. Deixa eu ler aqui para vocês. Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho, que era católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Né? O que nós queremos com isso, com esse documentário, é fazer com que você tenha uma atitude proativa com relação a esse tema. Que você não aguarde acontecer com você. Nossa, agora aconteceu comigo, deixa eu correr, né? Ver o que eu posso fazer, o que pode ser feito. Não, você pode agir antes. Tá? E esse documentário vai nos ajudar a ampliar a sua voz, a ampliar a nossa voz e de muitas outras famílias que passam agora por privação ou não, mas que entendem a importância desse tema. Eu conto com vocês nos nossos canais, nas próximas iniciativas, esteja presente e continuem divulgando, tá? Porque esse projeto aqui não vai parar, é só o começo, virá ainda o lançamento, esse é um pré-lançamento, o lançamento virá, mas fique atento às nossas redes e continue nos ajudando nessa missão. Até a próxima, obrigada! Hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história, né? Quando eu comecei o Homeschool em 2016, nós não tínhamos todo esse arsenal que as famílias educadoras conseguem encontrar no Brasil. Tudo vinha de fora, não tínhamos contatos, não tínhamos comunidades. E o Seduc ele surgiu exatamente dessa necessidade. Eu com uma filha na pré-adolescência, eu já vendo o futuro dela na adolescência, né? Que você precisa muito mais ainda de uma comunidade, de uma tribo, de fazer parte, de pertencer. E eu ficava muito preocupada. Eu falei, meu Deus, será que a gente vai até o final da educação domiciliar sem conhecer pessoas fazendo esse trabalho aqui isolado, sozinho? E o Seduc ele surge nesse momento. Eu precisava conhecer mais famílias, queria me conectar mais pessoas e eu sabia que esse era um caminho para a produção de novos materiais, para trazer novos conteúdos, porque quando pessoas se juntam, lógico que novas ideias surgem, né? E foi nessa conexão que a gente foi desenvolvendo, crescendo e trazendo o melhor para vocês, principalmente da educação clássica. Juntamos outras mães que, como eu, também precisavam se conectar, conectamos as mães e montamos o primeiro curso de educação clássica para pais educadores do Brasil.
Isso foi um grande impacto. E aí a gente vê o quanto o Seduc nos conectou e conectou pessoas, porque a partir do Seduc, várias comunidades surgiram, grupos de apoio surgiram, o próprio Classroom Conversations, né, surgiu, foi formado a partir do Seduc, nós trouxemos as pessoas que nós já conhecíamos para trabalhar no Classroom Conversations. Então eu vejo assim como uma missão de conectar pessoas, de conectar amigos. Eu não vejo sentido em prosseguir a educação domiciliar sem se conectar a outras pessoas. E também temos dentro do Seduc Prime o programa de estudos permanentes avançados em educação clássica, e isso tem trabalhado muito alto a educação dos pais. O que acontece dentro do Seduc? Muitas pessoas se conectam, muitas pessoas estão sozinhas e acham que estão isoladas no seu estado, na sua cidade. Quando entram para o Seduc, se conectam com outras pessoas que estão bem próximas a elas e elas nem se dão conta. Então isso tem sido um trabalho assim, maravilhoso de conectar pessoas, de fazer esse movimento crescer de uma forma robusta, né, de trazer a verdade da educação clássica, que é comunhão, que é partilha, que é viver em comunidade.